Carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 15. Vamos ler apenas esse versículo e vamos tratar um pouquinho sobre este versículo com todos os irmãos, presbíteros, diáconos e também as esposas que também são obreiras. São obreiras que auxiliam aos seus maridos no serviço do Senhor. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra de Deus, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse versículo é muito conhecido de todos nós, né? Creio que você já ouviu falar, ler esse versículo muitas vezes. Vamos falar um pouquinho sobre ele, mas antes vamos orar ao Senhor. Mais uma vez, meu Deus eterno, nós entramos em Tua santa e maravilhosa presença, Te louvando, meu Pai, pelo alimento físico que o Senhor concedeu a todos os irmãos que estão aqui, Te agradecendo pelo pão cotidiano, Te agradecendo, meu Deus, pela Tua santa e maravilhosa palavra, Senhor, que temos diante de nós, e pedindo, meu Deus, que o Teu Espírito Santo nos ajude, nos auxilie, ó Deus, nos dê a edificação da Tua santa palavra. Deus eterno, sabemos que como seres humanos nós nada podemos fazer, mas sabemos que o Teu Espírito Santo tudo pode. Então, em nome de Jesus, Pai, pega estas palavras, Pai, e coloca em nosso coração, em nossa memória, para que nós possamos, meu Deus, viver o nosso ministério da maneira correta diante de Ti, enquanto vida tivermos nesta terra. Nós Te agradecemos, meu Pai, e pedimos que o Senhor nos dirija em tudo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deixa a Bíblia aberta em 2 Timóteo 2,15, porque é nesse versículo que nós vamos trabalhar. Meus irmãos, e aqui temos também as esposas, as irmãs, o compromisso do obreiro com Deus e com o Evangelho. Aqui, o texto que você acabou de ler é direcionado, nós sabemos disso, para os obreiros. Mas é claro que nós podemos fazer uma aplicação dessa passagem, não só para os irmãos que estão aqui, estão desde a tarde, mas também para as famílias, para as esposas que estão aqui com os seus maridos. Vocês também são obreiras, porque o que é um obreiro? Obreiro é quem trabalha na obra, e toda a família dos obreiros trabalham na obra do Senhor. Então vocês também são obreiras na casa de Deus, vocês ajudam os seus maridos no serviço aqui, na igreja, no templo, e vocês ajudam os seus maridos em casa, fazendo com que as vidas deles sejam melhores, para que eles possam melhor trabalhar na casa do Senhor. Então o papel da esposa de um obreiro, é um papel que às vezes o obreiro nem a esposa tem ideia da relevância desse papel. Ora, se alguém vai à igreja, ao templo, e no templo chega trazendo uma carga imensa de problemas de casa, tenha certeza, o seu serviço naquele dia ali vai ser um serviço mais ou menos. Agora, se ele chega na igreja, na reunião dos irmãos, muito bem, porque a sua família, a sua esposa lhe deixa muito bem, ele vai dar de si ali no templo tudo o que deveria dar. Mas se você deixa em casa um monte de problema para resolver, saiu de casa, quem sabe, brigado com a esposa, enfim, estão se desentendendo no dia a dia, no cotidiano da família, tenha certeza, às vezes o obreiro vai porque tem que ir, porque se não for o povo fala. Mas se o povo não falasse, nem passar lá hoje eu ia. Então o papel das senhoras é um papel espetacular nas vidas dos seus maridos. Por isso que esse texto aqui que a gente acabou de ler, cabe sim para todos nós que estamos aqui. Nas Escrituras, meus irmãos, aqueles que são usados no trabalho de Deus, é justamente a classe de pessoas que a gente chama de obreiros, e a Bíblia também chama de obreiros. A palavra que a Bíblia usa para obreiros significa alguém que trabalha arduamente.
Obreiro é aquele que está na obra. Então, aquele que se esforça, que se esmera, que trabalha arduamente. Logo, já tem uma coisa aqui. Se não trabalha, não é obreiro. Por que isso é importante dizer? Porque às vezes nós pensamos que o obreiro é privilégio. Eu agora sou obreiro, faço parte do ministério, mando os outros trabalhar. Não. Se agora você é obreiro, agora você é quem vai trabalhar para os outros. Na igreja, se nós fôssemos fazer uma comparação com uma empresa onde tem empregados e patrões, na igreja, toda a igreja é patrão. Nós, obreiros, somos os empregados. Nós somos os servos. Nós não temos cargo, ou palavrinha. Nós temos função. Cargo quem tem empresa. Nós temos função. Função é alguém que está no lugar que funciona, naquele lugar onde Deus o colocou. Então, todos aqueles que trabalham são obreiros. Se você trabalha, você é obreiro. Se você acha que porque agora é obreiro, aí é que não vai mais trabalhar, mas vai mandar as pessoas trabalharem, não. Você não entendeu ainda o que a Bíblia chama de obreiros. Bem, nós precisamos olhar para as Escrituras e pescar textos que neles nós encontremos a função que um obreiro exerce e como exercê-la na casa do Senhor. Existem vários, mas eu acho que essa passagem aqui que a gente leu, e disse que você deixasse aberto, 2 Timóteo 2,15, é uma passagem muito completa. Porque aqui você tem o apóstolo mandando, ou aconselhando, uma pessoa que é obreira, e nesse conselho que o apóstolo dá, como fosse um pai aconselhando o seu filho, ele para mim dá aqui a diretriz que uma pessoa que diz que serve na casa de Deus deve seguir para que tenha o seu serviço reconhecido no céu e na terra. Isso não tiver na terra, mas que tenha reconhecido no céu ao verdadeiro Senhor da obra, que é Deus que está nos céus. Em poucas palavras, nesse versículo aqui, o apóstolo Paulo nos dá 3 coisas. Se você partir esse versículo 15, ele se parte em 3 pedaços. E nesses 3 pedaços, o apóstolo Paulo fala diretamente ao coração de todos os obreiros. E nessa fala que o apóstolo Paulo faz, ele lhe situa, ele lhe coloca corretamente no seu lugar. Só estará no seu lugar quem entende o versículo 15 como obreiro, quem entende o versículo 15 de 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Que 3 pedaços são esses tão importantes, pastor? Vamos ver os 3 pedaços? Olhe de novo para o versículo 15. Diz Paulo: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 3 coisas, se você botar os olhos, já salta aí que se divide em 3 pedaços esse versículo, olhando um por um. Primeiro pedaço, o apóstolo Paulo começa dizendo que o obreiro deve apresentar-se, mas apresentar-se primeiro a quem? Esse é o primeiro pedaço. Todo obreiro deve entender que ele deve apresentar-se em primeiro lugar a Deus. E o que é que isso tem a ver comigo? Que implicações isso tem para a minha vida como obreiro na casa do Senhor? Até demais. Porque a consciência que nós temos diante de quem estamos vai dizer como nós desenvolveremos o nosso ministério. Porque nós, como seres humanos, nós agimos assim. Quando nós encontramos alguém que a gente acha que é maior do que nós, a gente anda pisando em ovos. Quando a gente acha alguém que nós não damos muita importância, a gente passa por cima. Por exemplo, eu não sei se você já teve essa experiência.
Às vezes você vai sozinho, aí 3 policiais vêm andando atrás de você. Com colete à prova de bala, com a metralhadora de lado, e vem andando. Eles vêm fazer alguma coisa, você está na frente, você não fez nada, você não roubou, não matou, você começa a andar meio destreinado. Né? Você começa a andar meio destreinado. Por que se você não fez nada? Sabe por quê? É a sua consciência. Ali atrás você sabe que tem alguém que pode lhe prender a qualquer momento. Então você fica meio com medo, mesmo sem ter feito nada. Mas você vai andando na rua, atrás de você vem 3 moleques com a bola. Você muda o jeito de andar? Não, você anda normal. Porque para você, quem está ali atrás de você, quem sabe é até menor, mais baixo que você. Diante de quem nós temos a consciência de que estamos, vai dizer como nós desenvolvemos nossa vida. Se o obreiro na casa de Deus acha que está operando, trabalhando diante do pastor, a sua consciência é uma. Se ele acha que está trabalhando e o seu superior é a igreja, a sua consciência é outra. Paulo diz a Timóteo que o obreiro tem que ter consciência de que no seu trabalho ele não está trabalhando diante de ninguém mais, a não ser de Deus. Com isso, Paulo quer dizer que tudo que o obreiro faz, como o obreiro se comporta na casa de Deus, em primeira instância, ele faz para Deus. Todas as coisas desempenhadas, se ele acerta para Deus. Se ele erra para Deus. Se ele faz com a cara emburrada, ele faz com a cara emburrada para Deus. Se ele faz com mal vontade, ele faz com mal vontade para Deus. Se ele faz por obrigação, ele faz por obrigação para Deus. Se ele faz desmotivado, ele faz desmotivado para Deus. Se ele faz sem alegria, ele faz sem alegria para Deus. Se ele faz relaxadamente, e faz relaxadamente para Deus. O seu pastor e nada. Seu pastor pode até ficar triste, porque você não está fazendo direito, não está andando como deveria andar, mas não é com ele que você tem que se preocupar prioritariamente. Todo obreiro tem que se preocupar com que tudo que você faz e é na casa de Deus é diante do Deus da casa. E o Deus da casa não é ou não são os pastores da igreja. Os pastores da igreja também têm um Deus da casa, também estão incluídos aqui nessa classe de obreiros. Todos nós, pastores, oficiais, esposas, no vosso trabalho nessa igreja, todos, prioritariamente, estão diante de Deus. Agora preste atenção que Paulo começa assim, versículo 15. Procure apresentar-se a Deus, procure. Às vezes, as palavras usadas nas nossas Bíblias não ajudam muito para a gente sentir o peso da responsabilidade. A palavra que Paulo está usando aqui para procure, significa esforce-se. Mudou? Mudou. Essa palavra que Paulo usa aqui no versículo 15, é a mesma palavra do versículo 4, versículo 9. Capítulo 4, versículo 9. Daqui, da mesma carta. Capítulo 4, 9. A primeira palavrinha é como na sua Bíblia? Procure. Na minha é se empenhe. 4, 9. Se empenhe. É a mesma palavra do capítulo 4, versículo 21. 4, 21. Como é que diz? Na sua Bíblia. Apressa-te. Na minha é faça o possível. Faça o que tiver ao seu alcance.
É a mesma palavra de Tito, capítulo 3, versículo 12. Tito 3, 12. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível. Todas essas referências que eu acabei de ler usam a mesma palavra que Paulo está usando aqui no versículo 15 de 2 Timóteo capítulo 2, procure, ou seja, ele está dizendo, se esforce, faça o possível, se empenhe, para quê? Para apresentar-se a Deus como obreiro aprovado. Logo, ele não está dizendo que eu devo desempenhar o meu papel como obreiro na casa do Senhor, indo. Está indo, né? Está indo, está bem, ninguém está reclamando, está indo. Não. Ele está dizendo que a minha vida e a sua como obreiro tem que ser um esforço constante para que eu seja aprovado. Isso, quando ele diz, se empenhe, se esforce, quer dizer que para nós, esse trabalho denota luta, implica trabalho, implica se entregar, implica denodo. Você precisa perguntar, você está se entregando completamente a esse trabalho na casa do Senhor? Ou eu estou ali porque me multaram? Está indo, né? Faz 50 anos que eu sou oficial, faz 30 que eu sou esposa de oficial aqui na igreja, está indo, nem está indo. É até bom porque a gente participa das festas. Esforce-se, se empenhe, para que o seu trabalho na casa do Senhor, apresentado diante de Deus, prioritariamente diante de Deus, seja um trabalho reconhecido por Deus. Logo, o obreiro tem que entender que ele está, acima de tudo, primeiro do que tudo, apresentando-se diante do Deus da obra, e não apenas diante da obra de Deus. Isso deve trazer para todas as pessoas que trabalham na casa de Deus uma consciência, tem que trazer para cada um de nós uma consciência de que, se nós pensamos que temos um cargo na igreja, ou que vamos fazer ou desfazer qualquer coisa de acordo com o irmão, ou com o nosso humor, nós estamos completamente equivocados. O trabalho na obra de Deus, Paulo está dizendo, não deve ser desempenhado se eu estou de bom humor ou de mau humor, ou se eu vou fazer porque eu gosto do A ou do B ou do C. O trabalho na casa do Senhor, pelo obreiro, deve ser desempenhado, porque ele tem que ter a consciência de que ele está diretamente diante de Deus. O seu trabalho aqui, meu irmão, é como se não tivesse ninguém lhe vendo, só Deus lhe vendo. Esqueça o povo, pense apenas no Deus da obra. Tudo que você faz de bom é diante do Deus da obra. Agora também, tudo que você faz de ruim, se ligue, é diante do Deus da obra. Isso nos mostra, minha gente, que a responsabilidade que eu tenho como obreiro na casa do Senhor é muito grande. Porque a pessoa a quem eu presto contas não é um ser humano comum. Quem presta contas a um ser humano comum é o falso obreiro. Capítulo 6 da primeira carta a Timóteo, versículo 6 ao versículo 10. Paulo diz assim, 1 Timóteo 6, 6 a 10. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes.
Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns que estão nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Os falsos obreiros pensam nos homens. Os falsos obreiros pensam em si, os verdadeiros obreiros pensam em Deus. Os falsos obreiros, eles depenam a obra. Os falsos obreiros fazem as coisas pensando no seu proveito pessoal. O verdadeiro obreiro pensa primeiro em Deus. Por isso que Paulo começa dizendo: Timóteo, você tem que saber, procure apresentar-se primeiro a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar. Ora, se nós chamamos a obra de divina, logo, é claro que o meu trabalho está diante do divino. E mais, se eu chamo a obra de divina, é claro que o meu trabalho também tem que ser divino. Pergunta é: o trabalho que você tem prestado aqui nesta casa, Deus pode olhar do céu, mandar o anjo ligar o telão, ver você aqui trabalhando aqui na primeira igreja, dizer assim: rapaz, fulano lá está prestando um trabalho divino? Será que Deus pode olhar para você assim? Ou tem dias que, se Deus ligar o telão e botar o holofote só em você, vai dizer assim: ih, amigo, Gabriel, desliga, que se continuar assim não vai dar bom para o obreiro. Meus irmãos, não depende do nosso humor, não depende do nosso bom dia ou do nosso mau dia, não depende das pessoas que nos cercam, não depende do pastor da igreja, depende de uma consciência. A consciência é: eu me apresento como obreiro primeiramente diante de Deus. Então, logo, o obreiro deve ser aprovado. Procura, esforça-te para apresentar como obreiro diante do Senhor aprovado. Ora, a palavra que Paulo usa aí é uma palavra que seria, num português da Paraíba, testado. Alguém que é testado e aprovado. Ora, quando Paulo diz isso, está dizendo que a vida do obreiro, como o obreiro se conduz em seu trabalho, é o seu teste. Só se é aprovado numa coisa quando se passa por exame. Se Paulo diz que eu tenho que me apresentar a Deus como obreiro aprovado, qual é o exame que eu devo passar? É o teu teste, é a tua vida. O teu teste é o teu trabalho aqui. Você dava 10 como nota ao seu trabalho aqui como diácono? Você dava 10 como nota ao seu trabalho aqui como presbítero? Você dava 10 como nota ao seu trabalho aqui como esposa de presbítero ou de diácono? Olha de novo. Procure apresentar-se a Deus como? Aprovado. Preste atenção. Paulo não está dizendo: irmãos, se apresenta a Deus como obreiro. Não, porque assim é bom demais. Se apresenta a Deus como obreiro, é bom demais. Qual que eu dizer? Eu sou obreiro, estou diante de Deus. Não é assim não. Procure apresentar-se a Deus não como obreiro. Procure apresentar-se a Deus como aprovado. Não é só fazer a prova, é passar na prova. Ele não está mandando fazer prova. Ele está dizendo que você tem que fazer a prova e tem que passar na prova.
Então, a consciência, se nós temos essa consciência de que estamos diante de Deus e que diante desse Deus devemos nos apresentar aprovado, quando alguém vai fazer uma prova, o seu período de estudo é o período que ele mais empreende esforços para que quando fazer o teste, eu tenho que fazer uma prova, 3 provas até amanhã. Então, eu vou estudar hoje, amanhã, porque eu quero ser, é verdade, eu vou fazer, eu quero ser aprovado. Então, se eu sei que quero ser aprovado nesse teste, o meu período de teste tem que ser o mais bem feito possível. Se o meu período de teste é o meu trabalho aqui dentro da igreja do Senhor, você tem que fazer esse seu período de trabalho, melhor possível, porque você só vai ser aprovado ou não, dependendo do seu trabalho. E quem aprova e reprova, não vai ser pastor Joelson. Se fosse, que Deus lhe abençoe, seria uma maravilha. Quem lhe aprova ou lhe aprova é aquele que está escrito em Provérbios 17:15, que diante dele, aprovar quem não merece ou desaprovar quem merece é abominação. O Deus diante do qual você está é justo. Não passa a mão na cabeça porque a pessoa é bonitinha, crentinha, faz olhinho de choro e dá um gemido na hora da aleluia. Aleluia, não faz. É justo, justo. Jesus Cristo diante do homem que chegou diante dele, tinha uma grande fortuna e disse: mestre, o que é que eu posso fazer para te seguir? Cristo disse: você sabe os mandamentos? Cumpra. Ele disse: eu cumpro todos, desde criança. Aí Jesus disse: então vamos começar pelo primeiro. Já que você disse que cumpre todos, vamos começar pelo número 1. Qual é o primeiro mandamento, minha gente? Amar a Deus sobre todas. Aí Cristo disse: então vamos começar pelo 1. Venda tudo que tem, para provar que você não ama mais a sua riqueza. Venda tudo que tem, dê aos pobres e venha em mim, siga. A história final é: ele não vendeu e foi-se embora, correto? Eu disse tudo? Não, faltou um detalhe. Antes de dizer, vá, venda tudo que tem, o texto de Marcos diz assim: olhando para ele, Jesus o amou. Olhando para ele, Jesus o amou e disse. Cristo sabia que quando dissesse aquela palavra ele ia embora, sabia ou não? Sabia. Por que disse? Porque amar não é salvar. Ele pode amar você demais. Se o seu trabalho aqui na igreja não for um trabalho de um obreiro aprovado, você não vai ser um obreiro aprovado. Porque Deus é justo. Justiça significa dar a alguém nem mais nem menos do que a pessoa merece. Isso é justiça. Nós não somos justos. A gente passa a mão na cabeça de quem gosta e a gente condena quem não gosta, mesmo que não mereça. Deus não faz assim. Deus pode amar, mas se a pessoa não estiver fazendo o que é para fazer, não será aprovada como obreiro na casa do Senhor. Então preste atenção, o julgamento não vai ser dos pastores. O julgamento final é do Deus diante do qual você está. E esse Deus está aqui, na palavra dele. Procure apresentar-se a Deus como obreiro aprovado. Segundo pedaço do texto, eu disse que se partir em 3. Depois que o apóstolo diz isso, ele diz assim, começando: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Esse é o segundo pedaço. Paulo diz para nós que o obreiro primeiro está diante de Deus, prioritariamente. E segundo, que o obreiro não pode ser motivo de vergonha. O obreiro não pode ser motivo de vergonha. A vergonha, minha gente, é uma coisa muito louca. A vergonha, ela sempre nasce por causa de uma falta, ou por causa de um excesso. Ou a pessoa fez demais,
está vestido muito papagaiado, está envergonhando. Ou fez de menos, está pelado, está faltando alguma coisa. Vergonha sempre trabalha nos excessos. Deus nunca trabalha nos excessos. Deus sempre trabalha na virtude que está no meio, que é o equilíbrio. Os excessos, sempre quem usa é o inimigo. Para o inimigo, tanto faz. Você crê demais nele ou não crê nele. Está ótimo. Ele ganhou a batalha do mesmo jeito para aquele que tudo é demônio, ou para aquele que o diabo é a invenção da cabeça de vocês. Não existe não. O diabo ganhou a batalha para os dois. Os excessos. O equilíbrio é a virtude. E Deus é virtude. Então, o obreiro, ele não pode andar nos excessos. Nem fazer de mais, nem fazer de menos. Ele tem que andar no meio. Ora, vimos isso aqui, no primeiro momento, que tanto para diáconos como para presbíteros, a Bíblia recomenda que as pessoas separadas para essa função não podem ser pessoas que envergonham a sua função, que envergonham a igreja. Tem que ser pessoas que as pessoas olhem e digam, eu vou imitá-lo porque é uma pessoa de Deus, e é testemunho de Deus ali, eu quero ser como ele é. Então, isso vale também para todos nós. Ora, se nós, como vimos, o trabalho do obreiro é diante de Deus, ele não pode ser motivação de vergonha diante de Deus. Se o obreiro tem uma conduta reprovável, mas ninguém sabe, isso não quer dizer que está tudo bem. Porque Deus sabe. Ele continua sendo motivo de vergonha. Ora, a luta do obreiro não é para parecer muito bem, muito honrado diante dos homens. Mas preste atenção no primeiro ponto. O obreiro se apresenta prioritariamente diante de... Logo, Paulo está dizendo que ele não pode ser causa de vergonha para Deus. Porque muitas vezes nós pensamos mais na igreja do que em Deus. Eu estou fazendo aqui um bocado de pilantragem, mas ninguém sabe. Logo, está tudo ok. Não está não. Porque se você é obreiro, você se apresenta em primeira instância diante do dono da obra. Ele sabe. Mas se a igreja não souber, não causou escândalo. Não, mas Paulo não está dizendo aqui, procure apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não dá escândalo. Não é isso não. Ele disse que você tem que se apresentar como obreiro que não envergonha o dono da obra. Se Deus é onisciente e conhece você e a mim por dentro e por fora, então logo a igreja sabendo, a igreja não sabendo, estando no meu passado, estando no meu presente, estando escondido, ou seja, se Deus sabe, você continua sendo causa de vergonha. Se algo você faz no secreto, que ninguém sabe, só você ou pouca gente, e a igreja não, e você diz que é obreiro, mas não está escandalizando a igreja porque ninguém sabe, você continua sendo motivo de vergonha. Porque você está em primeira instância diante de Deus, e Deus sabe. Então, Paulo está dizendo para esse jovem pastor, você precisa se esforçar para ser aprovado pelo Deus da obra, e para que você não seja causa de vergonha diante do Deus da obra. Se só Deus sabe da sua desonra, você continua sendo desonrado. Porque Ele sabe. E o que importa aqui é quem? É Ele. Só Ele e mais ninguém. Então, o meu lutar, o meu esforço para apresentar-me como alguém honrado, aprovado, tem que ser para ser apresentado assim diante do Senhor. Mesmo que ninguém esteja sabendo da minha desonra, se Deus sabe, eu continuo sendo alguém que desonra.
pergunta é: como anda o seu ministério, não diante da igreja, mas diante de Deus? Como anda o seu ministério diaconal diante da igreja e diante de Deus? Como anda o seu ministério presbiteral diante da igreja e diante de Deus? Como anda o seu ministério de esposa, de oficial, diante da igreja e diante de Deus? Saiba que mesmo que ninguém saiba se há desonra em sua vida, e Deus sabe, você está apresentando-se diante de Deus, não como motivo de honra, mas como motivo de desonra. E Paulo termina no terceiro pedaço do versículo, dizendo assim: depois que você entende que deve se apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não desonra e não envergonha a esse Deus, você precisa apresentar-se a Deus como alguém que maneja bem a palavra da verdade. Quando a gente lê esse versículo aqui, né, geralmente a gente logo associa à Bíblia, né? O obreiro tem que ser alguém que maneja bem a Bíblia. Mas na época que Paulo escreveu, não tinha Bíblia não. Então ele não está falando da Bíblia. Não. A expressão palavra da verdade, quando Paulo usa, ele usa para uma coisa, ele usa em outro canto também. Então, o que é esse negócio de palavra da verdade para Paulo? Talvez Efésios 1,13 responda. Efésios 1,13. Efésios 1,13. Efésios 1,13. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra olha, a mesma expressão. Depois que ouviram a palavra da verdade, e que palavra da verdade é essa? O evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Colossenses capítulo 1, versículo 5, eu acho que também ajuda. Colossenses capítulo 1, versículo 5, Paulo diz assim: por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus, desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho. Palavra da verdade para Paulo é o Evangelho. Então, o que ele está dizendo é: o obreiro tem que ser alguém que maneja bem, que sabe manejar o Evangelho. A palavra manejar, aqui que Paulo usa, significa cortar, dividir. Então, mais ou menos uma mulher fazendo um bolo, divide 100 gramas para cá, 200 para cá, se botar mais não presta, tem que ser tudo na quantidade, na receita certinha. O que Paulo está dizendo é: o obreiro tem que ser alguém que pega o Evangelho e corta, divide, separa, junta o que é para ser juntado, ou seja, em resumo, maneja bem a palavra do Evangelho. Evangelho, meus irmãos, não é um conceito. Evangelho é um conteúdo que se ensina. Você precisa saber como ensinar o Evangelho. Não foi eu que inventei, foi Jesus. Em Mateus capítulo 18, versículo 18 ao versículo 20, está dito que, antes de ir para o céu, já ressuscitado, ele reuniu os seus discípulos, mandou que eles saíssem para fazer discípulos de todas as nações, como é que fazia discípulos? Ensinando-os. O Evangelho é o ensino, tem um conteúdo. Você precisa saber
como pregar o evangelho. Por que é que muitas vezes você prega e ninguém se converte, ou até a pessoa diz uma coisa que você fica calado, às vezes sem saber responder? Um exemplo, a pessoa chega e diz assim, olha, eu vim aqui porque eu sou evangélico e eu quero dizer que você precisa aceitar Jesus, senão você não tem salvação. Aí a pessoa diz assim, mas eu já tenho, está no meu coração. Aí você diz o quê? Aí coça a cabeça, aí você já tem mesmo? Tenho. Está no meu coração. Estou com uma cruz deste tamanho, com um crucifixo na parede. Tem, está no meu coração. E você está lá. Mas você não é da primeira igreja congregacional de Campina Grande. Aí já não é mais o evangelho que salva, é a primeira igreja que salva. Mas se a Bíblia diz que é só o evangelho que salva, então se ele já tem Jesus, está salvo. Por que ele não está? Não, porque ele não cumpre os mandamentos. Então aí o mandamento que salva não é o evangelho. Ele disse, já tem? Está salvo. Aí você fica sem saber o que dizer, na realidade. Por quê? Porque às vezes se começa errado. A Bíblia começa com Jesus ou com Deus? Com Jesus ou Deus? Mas por que a gente, quando vai pregar, começa com Jesus? Por que você vai dar remédio a quem não sabe o que precisa tomar? Ou acha que está tomando o remédio certo? Embola tudo, porque a gente não sabe dividir o evangelho, como é que prega. Aí embola. A Bíblia nunca começa com Jesus. A Bíblia começa com Deus. Mas não é só com Deus. A Bíblia começa mostrando quem Deus é. E focando em 2 pontos. Que Deus é justo e Deus é santo. O pecador tem que saber que Deus é justo e santo. A segunda coisa que a Bíblia começa com ela, não é com Jesus também não, é com eu e você, com o homem e a mulher. E 2 coisas ficam pontuadas lá. O ser humano é injusto e pecador. Quando eu sei que Deus é justo e santo, e eu sou injusto e pecador, o que foi que aconteceu aí agora? Uma separação, uma divisão. Agora sim, agora Jesus chega. Para fazer o quê? Para tampar a divisão. A única coisa que pode juntar o ser humano injusto e pecador com Deus justo e santo é a cruz que está no meio. Se eu descobrir que eu sou pecador, condenado, injusto, e que Deus é justo e santo, não pode ter comunhão comigo pecador, eu vou dizer o quê? Eu já tenho Jesus no meu coração? Ou eu vou dizer como o pessoal lá em Atos capítulo 2, versículo 38, disse a Pedro, Pedro, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Pedro não apelou para ninguém. Foi o pessoal quem foi perguntar. Por que foram perguntar? Porque quando o evangelho é pregado da maneira certa, não precisa apelo, ele já é um apelo. Mas quando nós não pregamos o evangelho, o que acontece? A gente tem que fazer um bocado de apelo, né? Baixa a luz, bota o teclado, bota a irmã mais emotiva para cantar. O irmão ainda fica assim, puxando na banca. Vai, é tua hora hoje. Vai não, vai, eu levo, sai puxando. Vai, bora. E por que a pessoa não quer ir? Porque não entendeu nada. Faça um teste, não acredite em mim. Nas pessoas que se converterem, que você conhece, nas igrejas dos apelos e etc. Você pergunta assim, quando se converter, você espera ali na esquina, você se converteu hoje, que maravilha. Se converter é o que mesmo? E espera a resposta. Se converter é o que mesmo? Porque se ela fez, ela sabe, né? Se converter é o que mesmo? A resposta é sempre assim, não, porque eu senti uma coisa assim, aí eu não consegui me controlar, eu fui. Ora, quem fuma droga também sente uma coisa. Não é sentimento, é entendimento. Não estou inventando. Mateus capítulo 13, versículo 23. Em Mateus 13 está contada a parábola das 4 terras. O semeador saiu a semear. 4 terras. A primeira foi boa? Não. A segunda foi boa? Não.
A terceira foi boa? Não. A quarta, sim. Por quê? Cristo responde, Mateus 13, 23. A boa terra é aqueles que ouviram e entenderam. Só se entende se explicar. Ninguém entende nada se ninguém ensinar. Por isso que o evangelho é ensino. Por isso que Jesus disse, olha, vão fazer discípulos ensinando-os. Mas você sabe ensinar o evangelho? Volta para a Bíblia. Paulo está dizendo, olha, 15, procure apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem o evangelho, que sabe pregar o evangelho. Meus irmãos, venha ser feliz não é evangelismo. Aceite Jesus não é evangelismo. Venha aceitar Jesus para a sua vida mudar, não é evangelismo. Você está sofrendo, se você aceitar Jesus, a sua vida vai mudar, não é evangelismo. Às vezes muda para pior. Paulo, o apóstolo, antes de ser crente, maravilha, fariseu, mandava no povo, tinha dinheiro, tinha amigos, por cima. No dia que se converteu, ficou cego. Foi para Damasco. Para não morrer, foi botado numa cesta e botaram num muro, para ele cair do outro lado, porque senão, se pegassem, matava. E daí para frente, só vitória? Ele conta só vitória, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Apanhou, naufragou, passou fome, passou frio, traição dos amigos, traição dos inimigos, enfim, só vitória. No dia que se converteu, não teve venha ser feliz, porque isso não é o evangelho. A pergunta continua, você sabe pregar o evangelho? E se eu tirasse da sua Bíblia o Novo Testamento, você pregava? Faça de conta que na sua Bíblia não tem de Mateus a Apocalipse, só tem de Malaquias para trás. Você consegue pregar o evangelho? Paulo pregava. Lá em Atos 17, ele ia para a sinagoga, só tinha o Antigo Testamento, e lá ele convencia as pessoas pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Sem o Novo Testamento. E aí? Lembra, você que é obreiro, maneja bem a palavra da verdade, ou seja, sabe pregar o evangelho. Aqui, meus irmãos, Paulo está dizendo que o obreiro deve ser capaz de expor corretamente o evangelho, saber ensiná-lo. Para isso, o obreiro precisa conhecer doutrina, conhecer história, conhecer a Bíblia que usa, os dois testamentos, porque muitos obreiros só conhecem o Novo Testamento. Na Bíblia dele, se você pegar assim e fechar, está bem preto no Novo, e no Antigo está bem novinho, feita a minha, porque ele só usa uma parte, na outra ele se perde. A Bíblia é toda, temos que saber usá-la toda. Então, 3 pedaços do versículo 15 de 2 Timóteo capítulo 2, para mim, são os conselhos chaves para os obreiros que Paulo dá aqui. Paulo diz para cada obreiro, cada um de nós, que nós temos urgência em saber para quem nós ministramos, a quem nós servimos, a Deus ou aos homens? De quem nós estamos diante, de Deus ou dos homens? Paulo diz que nós precisamos ter consciência de que eu estou diante de Deus e todas as minhas responsabilidades são desempenhadas diante de Deus. Paulo diz que é urgente que eu avalie como anda o meu desempenho na casa do Senhor. Se eu sou aprovado ou se eu sou desaprovado. Não para os homens, nem pela liderança, mas por Deus, o Deus da obra. A minha vida aqui é o meu teste. E nesse teste não tem lugar para quem tira menos de 7.
7 é o ponto que se aprova por aí nas faculdades, né? Então, sua nota tem que ser de 7 para cima. Quem passa com 7, eu sou professor e já sei, quem passa com 7 muitas vezes é ajudado. Então, tem que ser de 7 para cima. É obreiro aprovado. E Paulo diz para nós que nós precisamos ter urgência de saber se manejamos bem a palavra do Evangelho. Quando alguém lhe chama para pregar, meu irmão obreiro, você treme nas bases? Se colocarem uma Bíblia nas suas mãos e disserem assim, pregue agora, você treme e diz assim, eita, não me preparei, porque não me avisou com uma semana de antecedência para eu fazer o sermão. Na Bíblia não tinha isso não. Aliás, nem isso tinha. Estava aqui, ó. Quando se abriu a oportunidade, eles iam e falavam. Porque a palavra de Deus não estava apenas no livro. A palavra de Deus estava nos seus corações. Ah, pastor, mas agora a gente tem a Bíblia, né? Legal. Lembre-se, quem faz parte da nova aliança tem que ter a palavra de Deus nos seus corações, porque Jeremias capítulo 31, verso 31 ao verso 33 diz, eis que vem dias em que farei uma nova aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel. Hebreus capítulo 8, do 8 ao 13, retoma esse texto e diz que esse texto é aplicado à igreja. Jeremias continua dizendo, quando eu fizer esta nova aliança, ninguém dirá mais ao seu companheiro, conhece a Deus, porque todos me conhecerão, porque eu imprimirei as minhas leis nas suas consciências, eu escreverei as minhas leis nos seus corações. Quem é da nova aliança não pode ter a palavra de Deus apenas num livro, tem que estar no seu coração. E se está lá, quando abre a boca, tem que sair. Por quê? Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Terceiro movimento do texto. Paulo diz, você precisa saber, maneja bem o Evangelho, a palavra da verdade. Grande privilégio é a vossa função, mas também, acima de tudo, é uma grande responsabilidade. Que Jesus Cristo vos abençoe. Muito obrigado pela atenção de vocês.